Olá, professor. Olá, professora. Sou o PCNP Luciano, colaborador e gestor regional do Conviva. Hoje, a nossa TPC formativa do Conviva vai falar sobre saúde mental nas escolas. Ela vai ser realizada em duas partes. Hoje nós vamos ter a primeira parte e aguardem em breve que vocês terão a segunda parte dessa ATPC. Esse não é só um tema para esse momento, ele vai além e é para o tempo todo, pois nós vamos falar do equilíbrio emocional e principalmente no cuidar das pessoas e também de nós mesmos. Sejam bem-vindas então à nossa TPC sobre saúde mental nas escolas. Objetivos gerais da nossa TPC: replicar a formação do Conviva sobre saúde mental nas escolas, reconhecer a importância da atenção aos transtornos mentais, dada a relevância no processo de ensino-aprendizagem, refletir sobre a importância do desenvolvimento sobre temáticas de saúde mental nas escolas e identificar de que modo as emoções se relacionam com a saúde mental. E para isso a gente traz a parceria do Conviva, certo? Mais uma vez lembrando vocês que o Convive é um programa da Secretaria da Educação com vários parceiros e estratégias. Essas estratégias visam melhorar o clima da convivência escolar e, por consequência, melhorar a aprendizagem também dos alunos. Lembrando, então, que o clima escolar positivo, resultados positivos. Clima escolar negativo, resultados negativos. E vocês lembram da Placom, a plataforma Conviva, onde todas as escolas devem diariamente fazer o registro das ocorrências que acontecem nas escolas? Pois é, foi através desses registros que a Central do Conviva identificou a necessidade de levar para as escolas a formação sobre saúde mental. Por isso, é muito importante que os gestores não deixem de registrar a realidade do ambiente escolar para que, através do acompanhamento da Placom, a SEDUC proponha ações de intervenção para nos ajudarem em nossas necessidades, certo? E aí a SEDUC faz parte traz como as três premissas aí, que é a convivência, a corresponsabilidade e as medidas de segurança. Então, o que é mente? Será que mente é o resultado que se passa em nosso cérebro? Será que está diretamente relacionada com a nossa consciência? Será que é o início de todo o processo mental? Então, nós vamos começar a saber aí o que é mente ou o que é saúde mental durante a nossa formação. Saúde mental segundo a Organização Mundial da Saúde, é o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, consegue lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva, manter relações interpessoais saudáveis, formar vínculos afetivos e fazer contribuições à sua comunidade. Saúde mental é muito mais do que a ausência de doença. Tem a ver com a capacidade que temos de realizar as nossas habilidades e como lidamos com as tensões, como, por exemplo, o estresse. É a capacidade de lidar com todos os desafios da nossa vida, sejam desafios positivos ou negativos. Saúde mental é também ter boa qualidade de vida cognitiva. Há quanto tempo você não se desafia a aprender algo novo, como a tocar um instrumento, por exemplo, ou ler aquele livro que você tem dificuldade de ler, que você não gosta? Saúde mental é também conseguir apreciar a vida. É muito mais do que ser otimista, é olhar para ela com apreço. É estar bem consigo mesmo e com os outros. É reconhecer e lidar com as experiências, reconhecer e lidar com as exigências da vida. Saber lidar com as emoções. Ter saúde mental não é estar isento de emoções desagradáveis, porque essas fazem parte das nossas vidas. O que compõe uma boa saúde mental é a habilidade que temos de lidar com todas as emoções, sejam as desagradáveis também.
Saúde mental é também reconhecer seus limites e, acima de tudo, buscar ajuda quando necessário. O que não é transtorno mental? Nós temos que entender que o transtorno mental não é frescura ou desvio de caráter, não é fraqueza pessoal, não é preguiça, não é manifestação de intenção espiritual ou malévola, não tem a ver com o resultado de pobreza ou um estilo de vida. Esses fatores não são transtornos mentais. Alguns são até desvios de conduta, e que, se não tratados, pode culminar em um transtorno mental como consequência. Mas quando é que a gente sabe que a gente precisa de ajuda? Bom, quando há o comprometimento na diminuição da produção laboral, nós podemos procurar ajuda. Quando nós estamos querendo aprender algo e não conseguimos, nós podemos procurar ajuda. Quando a minha relação com as pessoas que eu convivo está comprometida e a gente olha para a nossa volta e percebe que a gente não está legal, que algo está errado, aí sim é hora de procurar ajuda com um especialista. As emoções, elas são fenômenos naturais necessários para o nosso bem-estar. São elas que nos trazem o colorido para a nossa vida, significado para as nossas experiências e a capacidade de compreensão. Então, as emoções, elas são muito importantes para a nossa vida e principalmente para a nossa saúde mental. O que são as emoções? São estados afetivos diante de uma situação externa ou experiências internas que nos mobilizam. São sensores entre nós e as circunstâncias, entre a nossa natureza e aquilo que acontece com a nossa volta. É muito importante pensarmos em que padrões de pensamento nós temos e que tipo de emoções eles geram em nós. Pois, se eu tenho um padrão de pensamento desagradável, com certeza ele vai afetar o meu humor e vai afetar também o meu estado emocional. Então fique ligado aí quais são os padrões de emoções que você tem tido ultimamente. E a saúde mental e emocional? Desse modo, é muito importante compreender que as emoções elas são inatas e que chamamos de emoções primárias, assim dizendo, pois independente da cultura, experiência ou estilo de vida, todo ser humano já possui ela. Ela é natural, como por exemplo, a alegria, a tristeza, medo, raiva, nojo. Já as emoções secundárias são aquelas emoções sociais que desenvolvemos na convivência com a sociedade, isto é, com o outro. Por exemplo, ciúmes, orgulho, gratidão e empatia. Mas a emoção ela é natural do ser humano, ela faz parte da nossa vida, certo? E esse equilíbrio emocional é a nossa capacidade que nós temos de saber lidar de maneira saudável com esse universo emocional. E compreendermos essas emoções faz com que a gente fortaleça e obtenha uma melhor saúde emocional para resolvermos os nossos problemas e ajudarmos a nossa saúde mental. Sabemos que não é uma missão muito fácil, né, pessoal? Mas também não é impossível e a gente segue na luta tentando pelo equilíbrio das nossas emoções, que vai reverberar numa boa saúde mental. A emoção é algo que acontece em nossas vidas, como eu já disse para vocês. Portanto, é algo que está conectado à nossa saúde mental e, por consequência, intimamente ligado ao funcionamento do ser humano como um todo, que é o nosso físico, o nosso emocional e o nosso mental. Nós vamos agora ver algumas emoções que estão conosco no nosso dia a dia e também faz parte da nossa vida na escola. Primeiro é a ansiedade. A ansiedade está relacionada com o medo, sensação de ameaça, desconforto ou preocupação que dura muito tempo e que se relaciona com mais que se relaciona mais aos pensamentos do que a uma ameaça física. O que a ansiedade pode provocar no nosso físico? Ela acelera os batimentos cardíacos, pode haver tensões musculares, as pupilas podem dilatar
Em alguns casos, até tremores pode acontecer. A ansiedade, pessoal, ela também é algo normal e que nem sempre ela atrapalha, e ela pode até ajudar. Quando é que a ansiedade ajuda? Ela ajuda a gente a se preparar melhor para algo que temos que fazer, desempenhar ou ter um bom papel. Se não ficamos ansiosos, corremos o risco de não ter um bom desempenho, né, naquilo que a gente vai fazer ou fazer algo com desdém, não obtendo esse bom resultado. Pois se é algo que vai oferecer um risco para a gente começa a se policiar mais e evitar certas coisas que vemos como perigo, a fim de que tudo dê certo para aquela determinada ocasião. E quando é que a ansiedade atrapalha? Quando ela é muito exagerada. Quando ela é tão intensa que nos impede de realizar tal ação, nos paralisando e nos deixa imóvel sem querer fazer aquilo que a gente tem que realizar. A frustração. Dependendo da frustração, ela pode desencadear mais a raiva ou também a tristeza. Essa é a capacidade que temos de lidar com os erros e que muitas vezes esses erros não dependem de nós. Já o estresse. O estresse caracteriza um mecanismo fisiológico do organismo para lidar com o que percebemos como desafio, ameaça, danos ou prejuízos. O estresse, ele pode ser positivo, que é algo normal e desejável, que é pouquinho. Ele pode ser tolerável, que é quando passamos por uma situação muito adversa, que a gente não está ali esperando e a gente sofre um momento adverso e o estresse ele pode ser tolerável. Mas ele também pode ser tóxico, quando ele dura muito tempo, quando ele é intenso, quando a situação já passou, mas o estresse continua em você. Agora, nós vamos ver quais são os transtornos mentais mais comuns na infância e na adolescência, que são eles: o transtorno de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a depressão. Creio que vocês já ouviram falar muito nesses três transtornos, mas vale a pena lembrar e colocar alguns pontinhos mais importantes aqui para vocês. Transtorno de ansiedade. Transtorno que leva à vivência recorrente de alto nível de ansiedade e pode incluir sensação de desconforto extremo e contínuo. Eu disse para vocês que a ansiedade é algo bom até algo desejável. E quando é que ela não é bom? Quando ela se torna um transtorno, quando ela tem um nível muito alto. E esse transtorno, quando ele compromete a capacidade de realizar todas as nossas atividades cotidianas. E é uma ansiedade desproporcional e exagerada que muitas vezes não tem nem razão de existir ou está ligada a algum acontecimento, mas compromete muito o processo de ensino-aprendizagem, porque ela afeta o cognitivo. Quais são os sinais mais comuns desse transtorno de ansiedade? Preocupação excessiva que afeta o dia a dia, pensamentos negativos e sintomas físicos como palpitação, formigamento e respiração acelerada. Já o transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno mais prevalente em crianças e adolescentes, certo? Ele pode ou não vir acompanhado da hiperatividade. Esse transtorno é a dificuldade de se sustentar a atenção. Ele é um transtorno que compromete muito a aprendizagem. E ele é mais comum em meninos do que em meninas. É muito importante lembrar que alguém com esse tipo de transtorno não possui nenhum problema direcionado à aprendizagem. Mas, como a aprendizagem necessita muito da atenção para aprender, os impactos nela podem ser muito negativos. Quais são os sinais comuns? Incapacidade de se concentrar em uma tarefa, incapacidade de regular o nível de atividade, estar sempre a mil por hora, impulsividade e rendimento escolar aquém do esperado para a idade e o nível escolar. Depressão. Transtorno caracterizado por um humor deprimido, excessivo e prolongado que afeta o dia a dia. A pessoa perde o prazer em quase tudo na sua vida e também
pode trazer reações de irritabilidade. Depressão não é tristeza, pessoal, pois a tristeza é uma emoção normal e inata do ser humano, natural, necessária e importante para lidarmos com as situações de perda. Lembra que eu falei para vocês que a tristeza é uma emoção natural. Só que no caso da depressão, ela é uma tristeza excessiva. Depressão é um transtorno que gera um enorme sofrimento. É menos comum afetar crianças e mais comum em adolescentes. Esse tipo de transtorno também compromete a capacidade de aprender, pois o indivíduo não tem vontade de realizar nenhuma atividade, seja ela cognitiva ou não. Quais são os sinais mais comuns da depressão? Sentir-se deprimido a maior parte do tempo, perda de prazer, sensação de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, fadiga ou perda de energia, distúrbios do sono, agitação ou retardo psicomotor, perda ou ganho significativo de peso, ideais recorrentes de morte ou suicida. Bom, agora que nós já vimos os 3 mais comuns na nossa escola, a gente também tem que falar um pouquinho sobre automutilação e suicídio, que não são meio considerados uns transtornos, mas eles podem culminar e ter um transtorno aí mais profundo. Automutilação. Ela é caracterizada por qualquer ação de ferir intencionalmente a si mesmo. Está sempre associada ao sofrimento psíquico e pode aumentar o risco de suicídio. Quais são os sinais mais comuns de automutilação? Usar agasalhos ou blusas de mangas longas, mesmo em dias quentes. Evitar participar de atividades físicas e expor partes do corpo. Apresentar novas cicatrizes ou marcas recentes com frequência. Buscar maior isolamento. Ter crises de raiva e fazer comentários depreciativos sobre si. Apresentar queda no desempenho escolar. O suicídio, pessoal. O suicídio não é um transtorno mental também, mas, na maioria das vezes, ele está associado a ele, assim como a automutilação. O suicídio é uma ação pessoal e multifatorial complexa. O comportamento do suicida ele pode estar associado com a necessidade de acabar com a dor e o sofrimento que ele tem. A pessoa não consegue ver outra alternativa que não seja a morte. Quais são os sinais de alerta ao comportamento suicida? Verbalização da vontade de morrer, alteração do sono, vivência de situações de violência e assédio moral, sexual ou acadêmico, mudanças bruscas no comportamento, mudanças bruscas no rendimento escolar, impulsividade associada ao negativismo ou pessimismo, sensação persistente de fracasso em vários campos da vida, inclusive o escolar, e percepção generalizada de não pertencimento social. Bom, e por aqui a gente vai finalizando a nossa primeira parte da formação sobre saúde mental nas escolas com a TPC do Conviva. Ações de promoção da saúde, melhora do clima escolar e qualidade de vida devem ser realizadas permanentemente. Estamos aí nos preparando para o retorno das aulas presenciais e temos que pensar como é que nós vamos fazer o acolhimento desses alunos nesse retorno das aulas. Então, ações específicas de acolhimento devem ser realizadas para as pessoas em situações sempre que necessário. Então, o acolhimento, pessoal, ele não é apenas no começo do ano ou agora, quando a gente vai retornar das aulas. O acolhimento, ele é para o ano inteiro e sempre quando também for necessário, certo? Na nossa próxima TPC do Conviva, nós teremos essa segunda parte, então, da replicabilidade da formação sobre saúde mental nas escolas, pessoal. Aqui eu deixo para vocês os links dos documentos que foram mencionados nesse PPT. Fiquem bem, se cuidem, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.